Olá, amigos. Eu sou Oscar e você está no canal Cristianismo e Política. Hoje nós vamos comentar a respeito do estado da política brasileira. Por que o nosso país ele é governado por pessoas que a gente considera desonestas, gananciosas, corruptas? Por que tantos corruptos governando um povo que se diz cristão? Isso tem uma resposta na palavra de Deus, e é simples a resposta: desobediência. Como assim? Como assim desobediência? A palavra de Deus, ela nos exorta a sermos submissos às autoridades, porque toda autoridade é instituída por Deus, e isso está em Romanos, conforme foi escrito pelo apóstolo Paulo. Da mesma forma, a palavra de Deus, em 1º capítulo de Romanos, versículo 28, ela diz que, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou os homens a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então fica a pergunta aos cristãos, particularmente aqueles que se consideram retos diante de Deus: como assim? Eu sou a igreja de Deus, como eu desprezei o conhecimento de Deus? Desprezou sim. Isso nós vamos entender tendo que buscar conhecimento da palavra de Deus lá em Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra, criou o homem. Ele chamou Adão e falou assim com Adão: Adão, está vendo esse jardim aí? Pois é, eu criei para você se alimentar, para você cultivar. Você cuida de tudo. E nessa ordem de Deus para que Adão cuidasse de tudo, para que ele comesse do jardim, ele instituiu o trabalho que na igreja, dentro da doutrina, da teologia, a gente chama de mandato cultural. O mandato cultural é cuidar da criação de Deus. Quando Deus criou o homem, depois que o homem se multiplica, naturalmente ele criou por conseguinte a sociedade. O homem deve cuidar da sociedade. E quando a gente pensa em sociedade, a gente tem que pensar em tudo que uma sociedade precisa. O que a sociedade precisa? Precisa de educação, precisa de saúde, precisa de segurança, precisa de infraestrutura, como transporte, esgoto, saneamento, várias coisas que a sociedade precisa. E não apenas os cuidados particulares, que são os cuidados meus. Mas a Igreja de Cristo, ela falou assim: não, esse negócio de cuidar das coisas da sociedade é coisa da política. E política é um ambiente sujo, corrupto, e a gente não pode misturar cristianismo com política. E foi exatamente aí que a Igreja de Cristo pecou. Porque quando Deus instituiu o mandato cultural para que a gente cuidasse de toda a sua criação, ele não distinguiu política partidária, mas a política de uma forma mais plena, que diz respeito ao cuidado de todas as coisas que ele criou. Então, o cuidado da educação pública, da segurança pública, do transporte público, do saneamento público, tudo isso faz parte da política. E quando nós quisemos separar igreja de política, e eu me ausentei desse ambiente da política, que hoje quem cuida dessas coisas na sociedade é a política, o político, o prefeito, o governador, o deputado, o senador. Quando eu, Igreja de Cristo, não quis misturar, quis me afastar, o que eu fiz? Eu deixei que os maus assumissem o controle. Foi por isso que Deus falou lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Foi aí que nós, Igreja de Cristo, desprezamos o conhecimento de Deus. Deus nos deu o conhecimento de que era para que nós cuidássemos da sua criação, cuidássemos da política nesse sentido pleno, e não política partidária, mas da política das coisas públicas. Então, quando nós desprezamos o conhecimento de Deus, aí o versículo continua: por isso os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas convenientes. Quais coisas inconvenientes? A ganância, a corrupção, a cobiça, a mentira,
essa autoridade exacerbada que se caracteriza na ditadura. Então nós hoje vivemos oprimidos por aqueles que não temem a Deus, porque os que temem a Deus desprezaram o conhecimento de Deus. Por isso nós pecamos. Por isso Deus falou: vocês não querem assumir a política? Tranquilo, eu vou entregar para quem quer. E quem quer? Os que não temem a Deus. Por isso hoje nós temos tantos governantes maus conduzindo as nossas vidas. E aí a gente sofre, e reclama, e ora a Deus. Assista aos próximos vídeos que nós vamos continuar falando desse assunto. É muito importante para que a Igreja de Cristo entenda por que ela errou e como mudar essa situação. Deus está no controle, Ele pode restaurar a nossa sorte. Esteja conosco, fiquem com Deus, Deus nos abençoe a todos. Tchau, tchau.